Localizado entre as duas maiores metrópoles do Brasil, o Vale do Paraíba é conhecido sobretudo pelas indústrias, empresas, infraestrutura e serviços. No entanto, a região também reúne um patrimônio natural considerável. Estamos falando de um litoral com praias belíssimas, parques estaduais e nacionais, reservas naturais, além, é claro, das Serras do Mar, Bocaina e Mantiqueira. Essa última, onde se encontram algumas das montanhas mais altas do Brasil. Essas atrações todas poderiam nos colocar no mapa como um destino turístico internacional. A TV Câmara Entrevista de hoje irá falar sobre turismo no Vale do Paraíba. Bem, para falar com a gente sobre esse tema, eu vou receber aqui o engenheiro, mestre em políticas públicas, pesquisador do IBGE, o Felipe Vieira. Ele trabalha aqui no Vale do Paraíba também como montanhista e é diretor da Ecovale Tour, onde desenvolve roteiros turísticos no Vale do Paraíba e região. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, Elton. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui contigo e falar um pouco do turismo aqui no nosso Vale do Paraíba. Felipe, a gente falou aí um pouquinho no começo do programa do potencial turístico do Vale, né? A gente fez esse recorte da questão ambiental, né? De todo esse patrimônio natural que o Vale do Paraíba e região abriga, mas o Vale tem outras potencialidades também, o turismo religioso, que é forte, inclusive, né? E também turismo rural, empresarial. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário no Vale, não só as potencialidades, mas aquilo que já é explorado na região. Perfeito. Você falou bem, de fato, o turismo no Vale do Paraíba ele tem muito potencial, mas a gente até entrou nesse mercado do turismo pensando nisso, pensando que tinha muita potencialidade ainda não explorada, como o turismo rural, como o turismo de base comunitária, o turismo ecológico. Então, esse é o viés do turismo que a gente traz aqui para o Vale do Paraíba. Mas o Vale do Paraíba tem outros tipos de turismo, como você bem citou. Hoje o mais forte, sem dúvida, é o turismo religioso. A Aparecida recebe milhões de pessoas. Na verdade, não só a Aparecida, né? Ali eles têm um aglomerado, ali um arranjo local de turismo religioso, que entra ainda junto com a Aparecida, entra Cachoeira Paulista, entra Lorena, entra Silveiras. Então são vários atrativos ali ao redor de Aparecida. Guaratinguetá, claro, né, terra do santo brasileiro. Então, já é um arranjo muito forte ali do turismo. Eles já movimentam muitas pessoas, sofreu agora um pouco com a pandemia como turismo em geral, né? Mas é um turismo muito forte, sem dúvida é o mais avançado aqui no Vale por enquanto. Tem o turismo corporativo, você bem citou também, a gente tem uma parte tecnológica muito forte em São José dos Campos, então recebe muitos empresários de fora, e a gente agora traz esse viés mais natural de explorar as raízes do vale, de explorar a natureza, mas as raízes das pessoas também. Então, a gente tem pequenas cidades com tesouros ainda inexplorados do ponto de vista do turismo sustentável. A gente tem, por exemplo, Queluz, temos Silveiras, temos Cunha, Lagoinha, São Luís do Paraitinga, Pindamonhangaba. Tem cidades com uma riqueza de bairros rurais, de ruralidades, de produções muito específicas. E então a gente está tentando transformar tudo isso em roteiro e apresentar para as pessoas um pouco mais do que o Vale do Paraíba tem, além do que já é explorado. Hoje, quando você fala em turismo no Vale do Paraíba, além do turismo religioso, a gente tem alguns lugares, sim, né, como Campos do Jordão, Ubatuba também está lotando todos os finais de semana, mas tem muito mais a ser explorado do que esses centros que já são conhecidos. Felipe, quando a gente pensa nesses destinos mais conhecidos, né, como você falou, Ubatuba e Campos do Jordão, né? Campos do Jordão já tem muitos hotéis instalados, né? Hotéis de alto padrão. Ubatuba também está se diversificando bastante. E você falou aí da questão do turismo comunitário.
Eu queria que você me ajudasse a entender qual é a diferença, porque uma coisa é você todo final de semana ter Ubatuba lotado de gente, muita gente na estrada, o trânsito que aquilo gera, e isso traz um impacto para a cidade, né, para quem vive lá. A gente está falando de abastecimento de água, de trânsito, enfim, né, toda a infraestrutura necessária para dar conta, por exemplo, no verão. E a gente está falando do morador local, como é que ele se envolve, como ele se beneficia, porque é muito comum a gente ver também que a população local às vezes acaba saindo do local, vendendo o terreno para alguém que vai montar uma pousada ali. Queria que você falasse um pouco dessa relação. Cara, eu acho que existe, no Brasil especificamente, a gente, muitos dos turistas não enxergam esse respeito que tem que ter com as raízes do lugar onde a gente está visitando. Existem as pessoas que vivem ali há muito tempo, existem comunidades tradicionais. E é esse turismo de comunidades tradicionais que a gente está tentando valorizar. Como no caso de Ubatuba, por exemplo, a gente tem uma comunidade tradicional caiçara, né, dos pescadores, onde eles têm um modo de vida ali, onde, por exemplo, a gente tem um roteiro onde a gente leva os clientes para conhecer a canoa caiçara, aquela canoa de um tronco só. Então eles navegam junto com o pescador, vão até uma fazenda de maricultura, vão ver o cerco onde eles deixam a rede lá para pescar, vão ver o tipo de artesanato do caiçara. A gente tem ainda em Ubatuba comunidades tradicionais quilombolas. Só em Ubatuba são 3 grandes comunidades quilombolas, né? Então eles também têm um modo de vida lá, eles mostram a produção da farinha, eles mostram, faz uma roda de conversa, conta sobre as dificuldades que eles enfrentam justamente com tudo isso que você colocou, né? De não participar do grande turismo, né? E pelo contrário, de ir sendo colocado cada vez mais para longe da onde eles historicamente habitavam, eles são desterritorializados da onde eles estão por especulação imobiliária e cada vez vão sendo jogados mais para o pé da serra, né? A praia foi ficando para os ricos e eles foram sendo colocados cada vez mais para o sertão. Então eles contam bastante sobre essa história deles e mostram também a produção. A gente ainda tem comunidade tradicional indígena também em Ubatuba, onde a gente consegue levar os clientes também para ver o estilo de vida dos índios, participar de oficinas culturais como pintura corporal, arco e flecha. Aqui para cima do vale, o que é a comunidade tradicional aqui do vale? É o caipira, nós somos caipira, nós aqui do vale, né? É aquele matuto da fala mansa, da humildade, que mora na roça. Então a gente tem um roteiro bem legal para ir ver também essa vivência caipira, de ver a colheita, de ver transformar o milho em fubá ou em canjiquinha, né, de acordo com a, a regulagem que ele faz no moinho de pedra, com a força da água, vai saindo aquele fubá. O monjolo também, moendo o próprio café. Então, é um estilo de vida muito particular, o tipo de alimentação, a carne de porco, cozinhar na banha, no fogão a lenha, né, fazer a broa de milho. Então, a gente tem comunidades aqui no Vale que ainda tem esse estilo de vida e a gente tenta resgatar isso também. Mas também eles também vão sofrendo com isso, né? Com a chegada do turismo que não engloba eles, né? Eles continuam vivendo, antes de ter essa opção do turismo, eles vão vendo a forma conservadora de tratar a terra, do gado e do plantio da monocultura, eles vão vendo decaindo ano após ano aqui no Vale. Então a gente está tentando levar uma nova fonte de renda para eles, porque senão eles vão se deixando levar pela especulação imobiliária. Uma hora desiste da terra que não está dando mais dinheiro, vende a terra e vai embora para a cidade. Acaba sendo esse o último recurso deles. Então a gente, com a questão do turismo de base comunitária, ele passa muito por isso, de fortalecer as comunidades no estilo de vida que elas levam desde sempre, para eles continuarem com isso e ter uma preservação
disso para as futuras gerações. Então, eles sofrem de não fazer parte do turismo hoje convencional, mas o turismo é uma oportunidade para eles, se for bem feito, englobar eles também, né, nessa cadeia como um todo do turismo. Ô Felipe, isso que você chama, que a gente está chamando de turismo convencional, ele até em volume, né, de recursos que estão envolvidos, ele pode até ser muito maior, né, do que o turismo de base comunitária. Mas você tem uma ideia, assim, até como pesquisador do IBGE, do impacto socioeconômico que o turismo de base comunitária tem nas comunidades aqui da região? Cara, aqui na região não consigo te responder um número em relação a isso, porque é ainda muito incipiente ainda o nosso turismo de base comunitária, infelizmente. A gente até tem visto transformação, né, de algumas comunidades que já vem se adaptando já há algum tempo para receber turistas. Então, vou dar o exemplo da aldeia indígena que eu comentei, né? A gente tem a aldeia indígena Boa Vista ali em Ubatuba. No começo era bem complicado você chegar lá. Ainda não tinha os atrativos assim certo, ou qual que era o ritual assim, a gente vai chegar com o turista vai fazer uma oficina, uma roda de conversa, como que vai funcionar. Hoje, quando você chega lá, eles já estão muito mais estruturados, né? Já tem certinho assim a ordem das atividades. Quando você sai de uma atividade, já está montada ali as barraquinhas com os artesanatos, né? Então, já tem os monitores treinados, já sabem como tratar o turista, já sabem como que é o perfil do turista que está indo procurar eles. Então, a gente tem visto uma transformação de quem já vinha se preparando para o turismo, né? Mas isso eu não consigo traduzir em números ainda. É bem incipiente mesmo. O Vale do Paraíba não tem tradição nesse tipo de turismo. É algo que a gente está tentando plantar essa semente aqui ainda, né? Quando fala de turismo no Vale do Paraíba, é aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa. Existe já os turismos mais consolidados. Esse está longe ainda de ser um transformador de grandes comunidades, mas ele já tem levado algum desenvolvimento local para quem já inseriu isso no seu meio de vida, no seu meio de produção. Felipe, essa discussão, assim, tem algum exemplo no Brasil em que isso acontece, que serve como um norte, como um modelo? Eu sei que se fala muito da cidade de Bonito, lá no Mato Grosso do Sul, né, como exemplo de turismo sustentável, de envolvimento da comunidade, inclusive é tabelado, você vai lá, todo mundo tem o mesmo preço, o transporte fica a cargo de um, depois o passeio de outro. Eu sei que haviam experiências aqui no Vale, como por exemplo no Gomeral, ali em Guaratinguetá. Em que pé que está isso agora? Assim, queria que você falasse um panorama do Brasil e do Vale você acabou já adiantando um pouco. Cara, de fato existe no Brasil alguns lugares que já conseguiram avançar, se desenvolver e ter um turismo ecológico bem consolidado, né? Você citou Bonito e de fato Bonito já tem mais de 20 anos que está com um turismo dessa forma. É uma história muito particular, Bonito, né? Lá eles têm um efeito geológico da água, uma água calcária que ela realmente impressiona, mas lá eles foram muito impulsionados pela CVC, né? Um tipo de turismo que lá na década de 90 não existia esse lance da internet, de buscar os seus pacotes, de cada um pesquisar a sua viagem. Era muito mais difícil fazer isso por conta própria. Então, quando grandes empresas como essa que eu citei, eles se apropriavam de um roteiro, de um destino, eles impulsionavam esse lugar. Então, eles ajudaram muito a impulsionar na década de 90 alguns destinos. Eu citei Bonito, mas também tem Porto de Galinhas, por exemplo, né? Maragogi. Então, tem alguns lugares que conseguiram ter um boom muito rápido do turismo, mas isso também trouxe problemas. Isso tem os seus prós, mas tem o seu contra. Bonito conseguiu se preservar muito, mostrou um novo modo de produção para o proprietário rural, que, né, era uma fonte de renda, além daquela tradicional que ele estava acostumado. A gente está falando em Mato Grosso do Sul, plantio de soja, de gado. Então, o turismo hoje dá mais dinheiro para eles do que
o modo conservador de lidar com a propriedade rural. Agora você vê, por exemplo, Porto de Galinhas, eles não conseguiram fazer um manejo sustentável antes de ter o boom de turista. Então, quando você vê as piscinas naturais lá hoje, para um leigo, ver os peixinhos coloridos lá, parece que está legal, que está preservado, mas para um olhar mais atento, vê que os corais estão mortos, vê que não tem biodiversidade nas piscinas naturais. Então você vê que aquele modo de turismo ele não foi sustentável lá atrás. O que a gente consegue trazer de exemplo para cá, para o Vale do Paraíba, disso que a gente viu na década de 90 e que hoje tem acontecido por outra fonte? O que hoje está impulsionando o turismo em alguns lugares? São as redes sociais. Então a gente vê alguns destinos que estouraram muito rápido agora nos últimos 10 anos, como por exemplo São Tomé das Letras, Capitólio, Arraial do Cabo, Ilha das Couves, em Ubatuba, é um caso local nosso aqui. Então, são lugares que as fotos viralizavam, então viralizam, né, ainda, porque são lugares realmente incríveis, e lotam muito rápido, antes das pessoas conseguirem fazer o manejo sustentável daquele lugar, que poderia cair na situação lá de Porto de Galinhas, que eu citei há pouco. A Ilha das Couves, por exemplo, se mexeu, limitou o número de pessoas, alguns destinos têm limitado, outros estão querendo cada vez mais turista, pensando só na parte financeira e não na parte da sustentabilidade do local. Então a gente tem hoje no Brasil vários exemplos do que dá e não que dá certo. Aqui para o Vale, a gente enxerga que, como ainda é incipiente essa questão do turismo ecológico, e boa parte dos atrativos já estão organizados, seja no formato de parques públicos, seja no formato de propriedades privadas, a gente entende que o momento da semente ser plantada e direcionar o crescimento da forma correta é agora. Observar esses exemplos e organizar. Os parques aqui da nossa região já são muito organizados. Depois a gente já imagino que a gente vai falar um pouco desses parques, mas os proprietários rurais eu enxergo que hoje é um dos grandes desafios, né? A gente mostrar para eles que lá em Bonito, que nas Chapadas, né, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, nada você faz de graça. Você não visita a cachoeira de graça, né? Você não faz uma trilha de graça. Tudo você vai pagar uma entrada, vai pagar uma taxa ambiental, vai ajudar na preservação daquele lugar, vai ajudar na fonte de renda da comunidade local, vai fortalecer a comunidade local. Então, é esse tipo de turismo que a gente está tentando organizar por aqui, né? Trazendo esses exemplos e tentando entender como que esses outros destinos explodiram do dia para a noite o turismo e como que foi o impacto positivo e negativo nesses lugares. Falou dos parques aí, vamos falar um pouco dos parques, né? Quero falar também das nossas montanhas aí da Mantiqueira, que são destinos que ainda não são tão popularizados, mas como você mesmo falou, com a internet, a gente tem essa coisa dos destinos instagramáveis, né? Que aqueles que geram boas fotos. Todo ano a gente tem gente se perdendo aí nas montanhas, inclusive com fatalidades, pessoas que acabam morrem, né? Se perdem, a temperatura cai muito à noite. Isso é uma coisa recorrente, helicóptero resgatando gente. Queria falar um pouquinho então dessa questão dos parques e desses lugares, né? Esses cenários naturais que a gente tem aqui no Vale. Aqui no Vale a gente tem uma grande diversidade de ambiente, de fato, né? A gente tem uma altimetria que dos 10 pontos mais altos do Brasil, 5 estão aqui no Vale do Paraíba. Metade dos pontos mais altos do Brasil estão no Vale do Paraíba, além de áreas mais baixas, até chegar no litoral, né? Então, os parques aqui eles têm uma diversidade muito incrível, vale muito a pena visitar. A gente tem grandes duas categorias de parques aqui na região. São os parques nacionais. Basicamente, a gente tem dois grandes parques nacionais, que é o Parque Nacional de Itatiaia e o Parque Nacional da Serra da Bocaina. Mas tem também parques menores, né, federais também, como a Floresta Nacional de Lorena, menos conhecida, mas também bastante incrível. E temos os parques estaduais, em especial os parques estaduais da Serra do Mar, né? Eles são divididos numa série de núcleos. Aqui na região a gente tem alguns desses núcleos, né? Tem o núcleo Santa Virgínia, no topo da Serra do Mar.
tem o núcleo Cunha, tem o núcleo Caraguatatuba, tem o núcleo Pissinguaba, que é Ubatuba. Então, a gente tem alguns desses núcleos do Parque Estadual da Serra do Mar e esses parques nacionais. Esses parques, sejam os federais ou os estaduais, eles estão bem organizados. Está bem interessante o tipo de visitação que existem nos parques, né? Eu acredito que a população brasileira ainda subutiliza esses parques, deveria ocupar mais, explorar mais esses parques, né? São, ainda mais nesse momento pós-quarentena, vivendo ainda a pandemia, né? São opções de turismo bem interessantes por conta do distanciamento, das atividades ao ar livre, né? Então vale a pena visitar esses parques. O que você citou de ter muitos acidentes, de ter pessoas perdidas, de fato tem acontecido muito. Mas são áreas onde ainda não existe o controle, né? Então, assim, no Brasil é complicado. Se você colocando regras é difícil organizar, imagina lugares sem regras. Lugares, como a gente diz no popular, terra de ninguém, né? Então a gente tem, por exemplo, o Pico dos Marins, temos algumas montanhas aqui ali na divisa Pindamonhangaba, Campos do Jordão, mesmo no Gomeral, né? Tem lugares que não têm o controle de acesso. São áreas públicas ou até privadas, mas que não se organizaram como parques, não se organizaram como propriedades privadas para o turismo. O que isso gera? Isso gera uma visitação sem controle, uma visitação de pessoas despreparadas, sem informações do que de fato vão encontrar ali, das reais necessidades de, de equipamento, de condicionamento físico, o que você precisa estar ali. Então, essa falta de informação, essa falta de conhecimento tem levado as pessoas que vão nesses lugares sem controle algum, né, a ter esse tipo de experiência desagradável, de se perder, muitas perdem a vida, se machucam, né, e ainda tem um resgate bem difícil nesses lugares. Então, a gente vê isso. Quando a gente vê, eu acredito que assim, mais de 90% das ocorrências que a gente lê na internet, que a gente fica sabendo, são nessas áreas em que não há o controle de acesso. Se você olhar o Parque Nacional de Itatiaia, o Parque Nacional da Serra da Bocaina, onde você tem o controle, onde é necessário fazer o agendamento, onde existe a fiscalização, onde existe o guarda-parque, onde existem regras bem específicas, né? O índice de ocorrências é muito menor, é muito menor. Então, a gente acredita, eu acredito, né, que organizar os espaços, seja o espaço público ou seja o espaço privado, é primordial para o turismo ser bem executado, né? Para ele ser sustentável, para ele ser um turismo que de fato leve o desenvolvimento local. Então ele tem que ser organizado. E o grande desafio nosso é colocar na cabeça dos gestores públicos e dos proprietários dessas terras rurais com potencialidades turísticas, de que investir nisso é um caminho para valorizar a terra, para ter uma fonte de renda extra e para levar o desenvolvimento local e a sustentabilidade para o local. Felipe, a gente vê também que nos últimos anos tem ocorrido uma profissionalização, né, desse tipo de turismo ambiental. Aqui no Vale era uma coisa que acontecia muito com o surgimento da internet, tinha muito essa coisa dos grupos, de pessoas que se organizavam ali na internet para ir até um lugar. Você falou aí o Pico dos Marins, por exemplo. E hoje a gente vê uma série de empresas que estão com guias, que estão explorando. Muitas vezes essa organização é vista como um impeditivo, né? Quando você falar que vai colocar um controle ali numa área, vai cobrar um ingresso, vai cobrar um agendamento. E então tem esse conflito ainda. Você acha, você que está atuando na área, como é que você vê os teus outros colegas desse setor? Como é que você vê isso pensando num arranjo produtivo mesmo, local? Porque aí você vai levar o turista, vai comer no restaurante de alguém lá da região, vai ter um guia local, às vezes um morador. Como é que você vê a organização, a profissionalização desse tipo de turismo aqui no Vale? Cara, eu acho que de fato a internet ela democratizou
o acesso para várias pessoas organizarem e grupos, né? Algumas fazendo isso de forma mais completa, abrindo empresa, formalizando, fazendo o registro no Ministério do Turismo, outras fazem isso de forma mais informal. Eu enxergo da seguinte forma, eu acho que quem não faz o turismo da forma correta, né, de fazer um planejamento, né, de formalizar isso, de assegurar os clientes, de ter profissionais competentes fazendo esse trabalho, porque a gente está falando de vidas, né? A gente está falando de você levar pessoas para áreas remotas, né? Então, o condutor, o guia, ele tem que ter um curso de primeiros socorros em áreas remotas, ele tem que ter um planejamento daquele roteiro, tem que ter um protocolo de segurança para emergências. Então, ele tem que saber como que vai ser a tomada de decisão dele em cada situação que pode ocorrer naquele tipo de turismo que ele está se propondo a organizar. Quem realmente quer o turismo correto é a favor da organização dos espaços, né? Porque a organização do espaço é ela quem vai permitir que aquele atrativo ele seja um atrativo para sempre, né? Que de fato ele esteja ali preservado, que tenha vida para as pessoas visitarem, né? O turismo de massa ele é muito predatório, principalmente quando a gente fala em áreas vulneráveis como os ambientes naturais, né? A gente tem muitas espécies endêmicas de animais e plantas aqui na nossa região, né? Então, as pessoas têm que saber realmente como se comportar e, se não sabem, ser bem orientadas nessas visitações. Então, uma pessoa que se propõe a levar um grupo, mas que não se prepara, né, que não se prepara tanto do ponto de vista empresarial como do ponto de vista humano, de lidar com essas pessoas e proporcionar segurança, essa pessoa está sendo extremamente leviana com as vidas e extremamente irresponsável, né? Então, se a pessoa realmente quer o turismo da forma correta, ela tem que incentivar a organização dos espaços, seja como espaços públicos, como parques, seja como um proprietário rural. E pagar taxas faz parte disso. O bolo tem que ser dividido. Esse é o verdadeiro turismo sustentável, né? Tem que ter o desenvolvimento local, tem que ter a fatia que fica ali. É claro que tem que ter a fatia da empresa. Claro que tem que remunerar bem os guias, né? Os condutores, né? É claro que tem que envolver o restaurante local, porque é um tripé. É um tripé. Ele tem que ter a viabilidade econômica, mas também tem que ter a responsabilidade social e tem que ter o respeito pelo meio ambiente, pelas tradições locais. Então, esse tripé, respeito pelo local, a, a viabilidade financeira e a responsabilidade social, é ele que realmente se traduz no verdadeiro turismo que a gente quer aqui para a nossa região e que deveria ser em todos os lugares. Ô Felipe, a gente falou de vários lugares incríveis que tem aqui no Vale, né? Você tem o Vale, tem a praia também, tem sul de Minas aqui próximo. Por que a nossa região, eu acho que não figura ainda, não figura entre um dos principais destinos turísticos do país? A gente tem alguns pontos, né? Você falou Campos do Jordão, sim, tem gente que vem de outros estados para conhecer Campos do Jordão, o litoral norte também. Mas por que a gente vê, as pessoas vão até as Chapadas, né, quando pensa em turismo de natureza, e aqui na região a gente tem distâncias de 2, 3 horas, você muda de paisagem, você pode... Por que isso ainda não acontece aqui na nossa região? Cara, sua pergunta é muito boa, porque ela me traz para te falar hoje qual que é o maior desafio que a gente tem aqui no Vale do Paraíba em relação ao turismo. O maior desafio que a gente tem no Vale do Paraíba hoje em relação ao turismo é trabalhar de segunda a sexta-feira. O turismo no Vale do Paraíba, ele é muito forte aos finais de semana. É um turismo de final de semana, é um turismo de bate e volta. Não é um turismo de férias, né? Você não vê pessoas do Brasil falando, vou passar férias no Vale do Paraíba, né?
como você vê, vou passar férias no Nordeste, vou passar férias em Bonito, que a gente havia citado, nas Chapadas. Você não faz uma viagem para Chapada pensando em ficar 2 dias, né? Você vai ficar ali de 5 dias a uma semana, né? Bonito a mesma coisa, Nordeste a mesma coisa. O que falta aqui para nossa região é desenvolver a cultura e os atrativos turísticos de forma que a gente tenha um fluxo de turista durante a semana. Isso faria a gente figurar, sem dúvida, entre os principais destinos do país. Então, uma das principais coisas que a gente tenta resgatar na nossa empresa, na Ecovale Tour, é com relação à territorialidade, é com relação a apresentar o Vale do Paraíba, isso que você falou, a questão da distância, a questão de como está distribuído no território, que você pode fazer um dia um passeio em São Luís do Paraitinga, no dia seguinte fazer um passeio em Ubatuba, no dia seguinte fazer um passeio em Paraty, subir por Cunha, fazer um roteiro em Cunha, daí para em Guaratinguetá, faz um roteiro em Guaratinguetá, ali no Gomeral, já emenda com Campos do Jordão, faz um dia em Campos do Jordão, faz um dia em São Bento do Sapucaí, desce, faz um dia em Pindamonhangaba, e você teve uma semana incrível de roteiros e lugares e situações incríveis e não fica pesado, as distâncias são muito pequenas, né? Só que não existe hoje essa cultura aqui no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba ainda não foi enxergado com essa potencialidade. Como que a gente tem tentado trazer essa questão da territorialidade e mostrar essa questão espacial aqui no Vale do Paraíba? A gente desenvolveu um mapa interativo, ele está no nosso site, que é o ecovaletur.com.br. A gente tem um mapa interativo onde a gente mostra bem essa questão da territorialidade, onde a gente tem um aglomerado de roteiros, de ícones de roteiros, e onde você tira o zoom um pouco, você vê São Paulo, você vê o Rio de Janeiro, você vê Campinas, você vê BH, e consegue ver um aglomerado ali de 70 ícones ali, 70 roteiros diferentes, num território pequeno, né, onde você tem perfeitas condições de acessar eles assim de um dia para o outro, e atividades completamente diferentes, em ecossistemas completamente diferentes. Né? Você sai lá do nível do mar até os picos mais altos do país. Então, essa questão de mostrar o regional, de mostrar o espacial, que é que é, quem não é da região não tem essa visão. Quem é da região não consegue ter essa visão que a gente tem, que de São Luís do Paraitinga você vai fazer um raft em São Luís, em 40 minutos você vai estar fazendo um caiaque lá em Ubatuba, depois você vai gastar mais 1 hora até Paraty fazer uma trilha numa comunidade tradicional, depois vai subir até Cunha em mais 40 minutos para fazer uma trilha de cachoeira. Então, isso não está na cabeça das pessoas, essa ligação dos espaços, né? Então a gente tenta trazer isso, bater bastante na tecla do conceito do regional. Para isso, além do mapa interativo, a gente não vende nada que não seja do Vale do Paraíba. A gente não tem nenhum atrativo que fuja dessa área e do seu entorno. Então isso faz com que a gente consiga ir plantando essa sementinha do espacial, do Vale do Paraíba, do que está dentro desse espaço e do que está conectado. Felipe, aí você falando nisso, né, e pensando em questão de política pública, essa territorialidade, também não adianta nada uma Secretaria Municipal de Turismo do Litoral ter uma estratégia, mas a gente não tem uma estratégia regional. Em termos de política pública, em que pé estamos? Cara, a gente vê muito isso que você está citando mesmo. A gente vê muito a individualidade dos municípios, cada município tentando entender a sua potencialidade e trabalhar. Existem alguns consórcios, né? A gente tem um que é um pouco mais forte que ali o do Litoral Norte, né? São Sebastião, Ilhabela, Caraguá e Ubatuba. Mas o conceito do Vale do Paraíba, desse espaço do Vale do Paraíba como um todo, considerando desde a Mantiqueira, né, a divisa com o sul de Minas até o litoral, a gente não vê política que englobe tudo isso. Deveria ser um papel da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Até acredito que
que tenham esse olhar, que entendam o potencial que tem aqui, mas a gente não viu chegar políticas públicas aqui que fomentem o regional aqui do Vale do Paraíba, englobando tudo. Eu também, é engraçado, né? A gente, Jacareí é um município agora de interesse turístico também, né? E muitas vezes a gente, quando fala disso, até para as pessoas da cidade, as pessoas brincam, né? Falam, mas o que tem de... esse conceito também do que é o turismo, né? Você falou muito de experiências, né? De você ir a lugares e conhecer outras formas. De repente, aqui na cidade, a gente tem algumas experiências em alguns bairros, em algumas comunidades que se organizam para passar vivências e experiências. Seria esse o futuro também, assim, do turismo? Não é só... Quando a gente fala em turismo de massa, você basicamente você faz aquilo que você gosta de fazer num lugar, você vai para outro lugar, só muda um cenário. Mas essa coisa do turismo vivencial, de experimentar, de sair do lugar, de conhecer outra forma de ver e viver no mundo, você acha que isso é um caminho para a gente aqui? Cara, eu enxergo que sim. Eu acho que a vida está cada vez mais digital e virtual, e quando você gera você gera experiências físicas, experiências humanas, eu acho que elas são muito mais enriquecedoras e geram memórias afetivas, né? Geram recordações que você vai levar para o resto da vida. E a nossa região, historicamente, ela é uma das regiões assim mais fortes do ponto de vista histórico-cultural do país, né? A gente tem muitas coisas para explorar aqui no Vale do Paraíba com relação às experiências. Cara, para a gente parece algo normal, a gente que é caipira do interior do estado, mas você imagina, tem gente, eu recebi clientes que nunca tinha visto uma vaca. O que dirá tirar o leite de uma vaca e tomar um leite que acabou de ser tirado, né? Eu levo clientes na nascente do Rio Paraíba. Quem que é? Tem muita gente que nunca bebeu água de uma nascente, nunca viu uma nascente. Então, tem experiências que a gente tem tentado levar para as pessoas, onde a gente diz que o menos é mais, que é o simples, que é levar as pessoas a ter experiências que antigamente eram mais normais e hoje não são tanto. E isso valoriza onde a gente está hoje, né? Então a gente tem que entender o passado para respeitar o presente e planejar o futuro. E o turismo traz isso muito para a gente. Essas experiências, elas enriquecem a vida como um todo. E essas experiências, cara, elas são diversas. Eu falei agora do leite, né? A gente hoje no Vale do Paraíba, a gente tem muitos plantios muito interessantes. A gente tem um roteiro de colheita de caqui em Cunha. A gente agora em janeiro tem a colheita da azeitona em Silveiras. Tem a colheita da uva também agora no fim de janeiro, fevereiro. Vai ter a colheita da uva ali em Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí. Então, hoje a gente tem umas culturas que nem existiam, não são tradicionais, mas que foram sendo trazidas por novos saberes, novos conhecimentos para o espaço rural, e isso também gera experiências. Não são também só as experiências genuinamente raiz daquele local, mas as experiências como um todo, né, que foram também incorporadas pelo território. A gente tem uma experiência muito legal no município de Silveiras, onde a gente leva o pessoal para conhecer um artesanato que hoje dominou a cidade. Lá eles mexem muito, tem muitos ateliês de artesanato em madeira, onde a gente leva os clientes, cada um recebe um passarinho de madeira e cada um pinta seu próprio passarinho. Tem um pequeno workshop, cada um pinta seu passarinho com as cores dos passarinhos da Mata Atlântica e cada um leva seu passarinho embora. É uma experiência extremamente enriquecedora do ponto de vista do contato com a madeira, das cores, do pássaro, né, do contato ali, da socialização com as pessoas que estão participando disso, né? E agora, principalmente nesse mundo pós-pandemia, que a gente vai entrar daqui a um tempo, ainda estamos na pandemia, esse tipo de turismo, porque esse tipo de turismo ele é mais privativo, ele é para menos pessoas, ele é um turismo mais humano, é um turismo onde você tem um contato, tem mais informações, você consegue ser melhor entendida, a informação que você está passando consegue ser melhor entendida pela pessoa que está recebendo ela, né, essa informação. Então, eu enxergo esse o futuro.
né, puxando a sua pergunta, né, para mim esse é o futuro, principalmente nesse mundo pós-pandemia, o turismo de experiência, um turismo de base comunitária, um turismo ecológico, com grupos menores, um turismo mais humano, um turismo mais privativo, um turismo que olha mais para o indivíduo e não para um grupo, esse é o futuro do turismo, sim. Felipe, a gente estourou o tempo, eu quero te agradecer, mas antes de encerrar o programa, eu vou te colocar, eu tenho certeza que você vai ter dificuldade de responder a próxima pergunta. Eu ia pedir para você apontar 3 lugares essenciais aqui no Vale do Paraíba para conhecer, para a gente encerrar esse programa. Só 3. Cara, só 3. Então eu Um vou minuto. citar 3 lugares. Eu vou citar 3 lugares bem diferentes, então, que eu acho assim, né? São Bento do Sapucaí. Eu acho que São Bento do Sapucaí é extremamente rico da parte natural e da parte da população. Acho que Cunha também está muito interessante. Cunha, na verdade, se desenvolveu muito nos últimos anos, principalmente depois da pavimentação da Cunha Paraty. E, por último, Ubatuba. Mas além daquele turismo das praias conhecidas, né? Além daquele turismo da Praia Grande. Mas conhecer as comunidades, explorar o que a gente chama que é o sertão, né? Que é o pé da serra, tem muita coisa interessante para ser explorado ali. Elton, eu aproveito para agradecer a oportunidade e foi Valeu. muito bom estar conversando com você sobre turismo aqui no Vale. Bom, melhor do que falar de turismo é fazer turismo. Obrigado, Felipe. E aí vamos nos falando. Muito obrigado você também que nos acompanhou aqui nesse programa. A ideia era valorizar um pouco, a gente olhar mais para o nosso Vale do Paraíba, para a nossa gente. TV Câmara Entrevista fica por aqui. Você pode acompanhar outros episódios, sugerir temas em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí e ficar por dentro das nossas estreias. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!